galera do canal Universo Humano, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Isso aí, galera, vamos para mais um tema de um vídeo, que hoje é um tema muito interessante, muito sério, que é: existe vida após a morte? Galera, esse tema aí é um tema muito profundo, né? Que é um tema que acredito que é uma dúvida que praticamente todos os seres humanos têm, né? Alguns têm certezas de que existe sim, outros dizem existe, não existe. Mas é uma coisa que fica na mente de todos os seres humanos. A única certeza que a pessoa vai ter é que um dia vai morrer, mas será que existe algo além? Enfim. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa o like e bora para o vídeo. Isso aí, galera, esse é um tema realmente muito profundo, né? Se a gente for analisar, o ser humano sempre teve esse tipo de dúvida, né? Não é uma dúvida, uma coisa muito simples de abordar, porque até mesmo porque isso diz respeito à vida de todos nós, né? E o fato é que existem muitas opiniões, diversas explicações, mas no principal ninguém tem certeza realmente. Nós podemos dizer até que seria uma coisa que ninguém pode afirmar 100%, né? Agora, entrando no âmbito da religião, as religiões, cada uma, ela tem um formato de pensamento, né? Partindo do princípio do cristianismo, que é aqui no Brasil, onde a religião que a maioria das pessoas segue, né? Tem essa filosofia de que não, né? Que o ser humano, ele vive, né? Morre uma só vez e fica aguardando o juízo para depois que Jesus voltar, né? Que os cristãos aguardam essa vinda de Jesus novamente, né? A segunda vinda. Enfim, esse é o pensamento do cristianismo. Já o judaísmo, ele sim, existe algumas vertentes do judaísmo que acredita em reencarnação, né? Onde seria o ser humano vem, morre, volta de novo, aí tem que vir de novo para poder, digamos, pagar o karma, né? Que é o que a gente chama de karma, que é realmente você pagar aqueles erros que você cometeu em vida, né? E, claro, existem outras religiões, como o islamismo, que não parece que não acredita. Posso até estar errado, mas acho que eles não acreditam, se não me engano. E outras, como o hinduísmo, né, que aí sim acredita, né, que as religiões dos indianos, né, que na minha opinião eu acho muito interessante, né, eles sim acreditam em reencarnação. Os próprios espíritas, né, também acreditam em reencarnação, inclusive isso é muito forte aqui no Brasil, né, o pessoal que é espírita. Então, assim, eu citei algumas religiões, mas no geral a grande maioria acredita sim, né. E primeiro eu vou falar, né, esse contexto de tudo isso, depois eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho, né. Então, assim, pelo que a gente analisa, em questão de mundo mesmo, se você fizer uma análise completa, eu acho sim que há uma grande chance, pelo fato de que, claro, não podemos ter a mente fechada. Por quê? Porque se você analisar a história do mundo, desde que nos é passado e conhecido, né, de geração em geração, o mundo ele meio que se repete em situações parecidas, como questão de civilização mesmo, civilizações que já existiram, não existiram mais, e as gerações que vão passando de geração em geração, você vai percebendo que, se você, na minha opinião, se você tem um pressuposto de que se você acredita em Deus, você tem que acreditar em vida após a morte. Por quê? Não faria sentido, se você acreditar em Deus criar seres que simplesmente vêm ao mundo, vivem alguns anos, né? Vou chutar uma média aí hoje em dia, um ser humano comum possa viver uma média de 60, 70 anos, isso é uma média, né? E simplesmente morrer e acabar e ficar por isso mesmo. Eu acredito que seria um grande desperdício, algo sem sentido, né? Então, para aqueles que acreditam em Deus, eu acho que teriam realmente que analisar nesse sentido, né? Agora, para aqueles que não acreditam, claro, existem muitos questionamentos, porque só pelo fato de não acreditar em Deus já abriria essa porta
para realmente não acreditar em vida após a morte. Afinal de contas, se para essas pessoas não existe Deus, não existe Deus, então tudo que está aqui seria obra do acaso. E se seria obra do acaso, não teriam nada além depois daqui, né? Então, assim, isso são conceitos tanto de quem acredita em Deus como quem não acredita em Deus, né? E eu vou agora partir para a minha opinião, né? Opinião sincera. Como eu acabei de falar, eu sou uma pessoa, na verdade, que eu analiso muito as coisas, né? As coisas da vida, a minha vida no geral e a vida dos seres humanos, né? Os irmãos no geral. E eu penso que sim, existe. Pelo fato de que eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acredito tanto que existe como seres que são tidos como bons, né? Como ruins também, porque tudo isso daí também parte de uma visão nossa de seres humanos, né? Aqui, enquanto nesse mundo temporal, né? Mas isso também, né, acredito que seria um conceito também, né? Essa questão do que é bom ou ruim é muito relativo também. Claro que se uma pessoa faz mal a alguém ou prejudica alguém, claro que isso é um mal. Mas alguns outros contextos seria isso mais realmente algo muito relativo, né? Enfim, o que acontece é que eu acredito sim que existe pelo fato de que pela história do mundo a gente percebe que meio que a humanidade ela vive um loop, né? De situações que se repetem. Por exemplo, 100 anos atrás existiam outras pessoas nesse mundo. 100 anos depois, que agora seria, estão outras pessoas. Acredito que daqui 100 anos serão outras pessoas. E algumas situações elas não mudam, como a violência, a maldade, as coisas boas também, porque existem muitas pessoas boas, né? Apesar do mundo que a gente está vivendo hoje em dia ser meio difícil, mas você vê que uma série de coisas elas se repetem. E eu, partindo do sentido que eu acredito em Deus, eu acredito que não faria sentido, né? Deus criar seres, criar um mundo, toda essa coisa gigantesca que existe, para simplesmente um ser humano morrer e acabar e ficar por isso mesmo, né? E não faria nem sentido, eu acho que, até mesmo porque nós somos seres que temos muitas coisas boas dentro de nós e ao mesmo tempo existem as trevas, né, dentro do próprio ser humano, que é essas coisas que a gente faz muitas vezes inconscientemente, que há esse lado oposto, né, que eu acredito isso também, que no mundo exista esse lado sempre do oposto, né, o bem, o mal, a luz e as trevas, né, e cabe a nós escolher qual lado vamos seguir, né, qual lado que vamos seguir, qual caminho que vamos seguir, né. Então, partindo por esse sentido, eu acredito que sim exista, porque não faria sentido nenhum, né, Deus criar seres que simplesmente morreriam ali, acabaria e ficasse voltando outras pessoas e nasce e vai outras pessoas, não teria sentido nenhum, seria como se fosse um jogo então, né, que você liga ali o videogame e de repente desliga e liga de novo e não acontece nada, é uma coisa em vão. Então eu acho sim que ele existe, inclusive eu não tenho certeza, claro, ninguém tem certeza de nada, mas acredito que possa existir reencarnação. Eu, para falar a verdade, passei já na minha vida muitas experiências assim que me fizeram acreditar mais ainda, né? Como uma situação de que eu sonhei com a minha filha antes de eu ter a minha filha. Eu tenho uma filha, para quem sabe. Eu sonhei com ela antes, né? 3 meses antes. Eu já sonhei com ela, ela avisando que viria, né? Então, assim, foi uma situação particular minha, que na hora eu nem dei moral, pensei que era coisa da minha cabeça, era apenas um sonho, e não, ele se concretizou. Então eu acredito que existem essas dimensões, onde na realidade o passado, o presente e o futuro, ele é uma coisa só, mas nesse plano que a gente existe, a gente encara dessa forma, como passado, presente e futuro. Mas em outra dimensão, isso não tem passado, presente e futuro, é só o aqui e o agora. Então esses mesmos seres que hoje somos nós que estamos aqui, daqui a 100 anos a gente vai estar do outro lado, essa é a minha concepção. E ao mesmo tempo poderemos voltar novamente, né, com corpos diferentes e famílias diferentes, ou até mesmo a mesma genética da mesma família que a gente já fez parte. Eu acredito isso também, às vezes você pode vir como um pai de uma pessoa e de repente em outra encarnação já ser o filho. Eu acho que faz muito mais sentido. Eu respeito a crença do cristianismo, né, que diz que não, que você morre
e não simplesmente não fica como se estivesse dormindo, né? Apesar de que tem alguns cristãos que acreditam sim, que você vai para dizem que é o seio de Abraão, né? Que você vai ficar lá como se fosse paraíso, né? E esperando Jesus voltar para depois você voltar para a Terra. Então, mas a maioria dos cristãos não, né? Não acreditam nisso. Então, eu acho que não, que como que a pessoa, Deus criou um ser que ele vem, passa, sei lá, 50, 60 anos, morre e depois simplesmente ele apaga, né? Como se fosse um computador que você desliga da tomada e é só isso. Sabe? Porque se for isso, qual que é o sentido então do cara vir passar experiências, coisas boas, coisas ruins e simplesmente acabar? E uma coisa que também o próprio cristianismo ele entra em contradição, porque se o ser humano ele simplesmente morre, né, fica num sono profundo e não volta, não vai para outro local, não tem consciência, para que Deus iria então criar um inferno que os próprios cristãos acreditam? E diz que quem for pecador, né, que para eles são pecadores, que todo mundo é pecador, não existe nenhum santo no mundo, vai sofrer eternamente. Como que um ser que morre e que apaga igual o computador que você tira da tomada, pode depois sofrer eternamente? Entendeu? Só pode sofrer um ser eternamente, um ser que não morre. Concorda? Então já há muitas contradições, eu não vou entrar nesses termos, eu posso abordar isso em outro vídeo. Mas é só para vocês terem uma ideia de que realmente não faz sentido você, se você acredita em Deus, na minha opinião, você tem que acreditar em vida após a morte. A não ser que Deus realmente, que não é o que eu acredito, né? Mas que ele tenha criado simplesmente um jogo, o mundo seja apenas um jogo, em que você coloca seres e que ficam fazendo coisas repetitivas, e que morrem e volta a outros, e morrem e volta a outro, a não ser que sejam isso, né? Mas eu não acredito nisso, né? Eu acredito em Deus que criou todas as coisas, né? Criou os seres, para que eles tenham experiências nesse mundo e que possam evoluir espiritualmente, não é nem carnalmente, né? Espiritualmente. Enfim, essa é a minha opinião. Existe sim. Tem outros relatos de outras coisas que eu já passei. Eu não vou citar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você analisar num contexto geral, sim, com certeza existe. Agora, a opinião de cada um, inclusive deixa a sua opinião, o que você acha, né? Mas eu acredito que essa é uma mensagem que eu deixo para todos, que você tem que observar ao seu redor, a sua própria vida, as coisas que acontecem, que você vai perceber, entendeu? Não é acreditar em que o pastor falou, ou que não sei quem falou, não. Você tem a capacidade de você mesmo analisar a sua própria vida e refletir sobre isso. Afinal de contas, Deus deu a inteligência para que a gente possa utilizar ela, né? E assim, como eu falei, muitas vezes as coisas são só conceitos, mas na prática real mesmo, você consegue perceber que muitas vezes é de outra forma as coisas, né? Então assim, eu me inclino mais para esse lado mesmo dos espíritos, né, que acreditam em reencarnação, dos indianos, né, que tem a religião deles, que acreditam essa questão também de ser humano sempre voltar, né, para cá, que é a roda de Sansara que eles falam, né? Roda de Sansara nada mais é do que esse looping, né, que eles acreditam que o ser humano faz, que é viver, morrer, encarnar de novo, aí vai e volta, que é o que eu acho que faz mais sentido, porque se você analisar a história do mundo, as coisas só se repetem, só que com nomes diferentes, pessoas diferentes, mas elas se repetem, entendeu? Se você buscar daqui 1000 anos, 2000 anos atrás, os seres humanos passavam pelas mesmas dificuldades, claro, que em escalas diferentes, né? Em locais diferentes, situações diferentes, mas em si, as situações eram as mesmas, era sobrevivência, era essas coisas que acontecem, enfrentar as catástrofes do mundo, entendeu? Então assim, sempre houve isso, por isso eu acredito, né, que existe esse loop. Agora, se do outro lado vai ser bom ou vai ser ruim, aí realmente eu acho que só quem sabe é quem foi e a gente que vai um dia, né? Infelizmente todo mundo vai, ou felizmente, porque eu acredito que possa existir um lugar melhor do que esse, não é possível que exista um lugar pior do que esse mundo aqui, e se existir, acredito que ele seja para pessoas que realmente estão compatíveis com esse tipo de lugar. Porque eu não acredito que você vá para um lugar ruim se você não tiver essa mesma frequência, né? Você tem que ter a mesma frequência, e isso aqui no mundo, isso já existe, né? Você está onde você frequencia, né? Você está com as pessoas que você também frequencia. Então,
Não é possível que o cara, depois que parta daqui, vá para um lugar ruim, mesmo sendo uma pessoa boa. Né? Eu não acredito nisso, eu acho que tudo é frequência. Mas enfim, só sabe quem já partiu. Não adianta ficar o cara falando, não, eu tenho certeza que não sei o que. Não, ninguém tem certeza, sabe? Assim, eu espero demorar muito tempo para saber qual que é essa realidade, porque eu quero viver muito tempo aqui nesse mundo ainda. Mas é uma coisa que não tem para onde fugir. Mas eu aconselho vocês a analisarem as coisas como elas realmente são, e não ficar simplesmente acreditando no que o pastor, no que não sei quem. Eu citei pastor aqui só por falar, mas nada contra, né? Mas assim, você tem que usar o seu cérebro, a sua cabeça para refletir. E tem coisas que muitas vezes não é bom nem saber, porque a verdade muitas vezes ela é cruel, entendeu? Então é isso, é a minha opinião, né? Deixa aí no canal aí a sua opinião, o que você acha, se você acredita ou não. E é um assunto muito interessante. Isso daqui eu não abordei profundamente, mas se a gente pegar para abordar mesmo profundamente, esse assunto vai longe, né? Vai muito longe mesmo. A minha opinião é essa, eu acredito sim, tive experiência e tenho a todo momento e acredito que exista. Mas é isso, galera. Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Universo Humano. Na próxima viremos com mais um vídeo. E é isso, galera. Obrigado, se inscreva, curta e ative o sininho lá em cima, tá bom? Obrigado, galera. Falou!